podcast, as lives e a nossa saúde mental. Em meio a uma pandemia e como veículo de comunicação que somos, fica difícil fugir desse assunto. Até mesmo porque ele interfere na saúde e no bolso do artesão, assim como para todo o mercado artesanal, né? Na semana passada, a gente falou sobre algumas especificidades desse momento, como, por exemplo, ser mais uma fase de crise, porém com o advento da internet em cena, ou seja, permitindo que muitas dificuldades sejam amenizadas pela possibilidade de interação via rede. Ainda nessa onda, o Podcraft optou por explorar melhor algumas novidades que esses novos tempos têm trazido para a gente, e o primeiro tema a ser abordado será a nossa saúde mental em tempos de lives. Mas se por um lado podemos dizer que as lives já estavam cortejando quem se dedica a explorar da melhor maneira as opções de comunicação que as redes sociais oferecem, que já tinham alcançado os artesãos há algum tempo, agora, sob essa nova configuração das relações sociais ganhas com a quarentena, mostram novas faces fazendo das lives a sala de aula, o palco da palestra, o espaço do workshop, o consultório terapêutico, as casas de show, enfim, alcançando a todos nós que antes de sermos artesãos somos espectadores, alunos, curiosos e por aí vai. Mas será que é esse mesmo caminho? Vamos pensar e falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é as lives e a nossa saúde mental. Lembrando que, novamente, devido às necessidades de nos ajustarmos e nos adequarmos às orientações dos órgãos de saúde que pedem para que fiquemos em casa nessa fase de grande risco de contágio, o nosso bate-papo está sendo diferente. Eu e a minha parceira de canal Craft, a Beth Monta, vamos testar uma nova maneira de conversar com você, já que nós estamos trabalhando cada uma da sua casa e dessa maneira também acessamos os nossos convidados nesse período. Então, tenham paciência com a gente, porque a gente está testando e está trazendo para vocês esses testes para que a gente encontre junto essa forma. Então, nós vamos contar com ajustes de edição de áudio para levar esse podcast até você, com a qualidade e riqueza de informações que você merece e espera da gente, né? Então, tenham paciência. Vamos junto? Vamos tentar junto fazer isso. Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Olá, pessoal. E aí, Faiga, como que estão as coisas por aí? Então, sobre o tema de lives, né, e esse tema tão bacana que o Podcraft está abordando essa semana, não há dúvidas que se as lives, se elas se tornaram um fenômeno do novo século e que se estamos finalmente na verdadeira virada do século, elas serão uma das protagonistas desses novos tempos. Mais do que um escape social, elas têm se apresentado como uma revolução econômica e midiática. Se antes elas eram um canal de merchandising de influencers em seus recebidos diários ou dentro dos stories, enfim, hoje são fontes rentáveis com direito a patrocínios, vendas, promoções, logos de empresas e tudo que o marketing e a publicidade souberem usar e transcrever nesse momento. Um campo a ser descoberto ainda. As possibilidades são infindas. Se, no caso do Brasil, estamos batendo todos os recordes possíveis, estourando a boca do balão com as transmissões de Paulo Ricardo, Fábio Porchat, Sandy Júnior, Marília Mendonça, aquele outro menino, o Gustavo Lima, né, que estourou tudo. Enfim, o artesanato entra em cena buscando seu lugar ao sol nesse novo oásis mercadológico. Mas junto com tudo isso, estamos assistindo a um crescimento de novas formas de comercialização por meio do e-commerce e do marketplace, entre outros meios de entrega via drive-thru, aplicativos, etc. Tudo está mudando e isso é muito legal. Os neurônios da humanidade estão aprendendo uma nova forma cognitiva de atuar e novas conexões estão sendo estabelecidas. Acreditem, estamos fazendo história. É isso aí, Beth, verdade.
É claro que a gente sabe que as lives de artesanato são um sucesso, estão ainda mais fortes nessa fase que os nossos amigos, parceiros e os personagens e empresas que a gente respeita e admira estão se dedicando muito a elas. E mais que isso, o mundo do entretenimento está fazendo delas uma forma de ajudar aos mais necessitados, aos mais desprotegidos nesse período, né? É isso mesmo, Faiga. É claro que nós acreditamos que quando isso tudo passar, vamos estar fazendo lives ainda melhores e tornando essa maneira de se comunicar como um novo e valioso produto. Mas eu fiz a lição de casa e fui pesquisar. Com a ajuda da ferramenta do Google, o Google Trend, descobri que a busca do termo lives foi de 0 no início de fevereiro para centenas de visualizações em meio de abril. E quando associamos o termo artesanato, colocamos eles juntos, né, live e artesanato, o gráfico se torna mais interessante ainda. Estatisticamente, a busca dos artesãos por lives temáticas cresceu consideravelmente. Podemos dizer que se a arte se apoderou do formato e as famílias encontraram nas lives uma forma de encontro, o artesanato fez das lives o seu instrumento de voz nesse período, principalmente no Facebook. Por quê? Porque é uma forma de aproximar as pessoas ao vivo, social e de forma interativa, propiciando um comportamento de momentos juntos, em tempo real, sabe, fica mais gostosinho assim, né? A pessoa entende. Para você ter uma ideia, o Facebook contabiliza mais de 8 bilhões e meio de transmissões ao vivo desde o seu lançamento em 2016. Esse número vem crescendo vertiginosamente diariamente. E por que é tão bom? Porque é similar à sensação de surpresa e suspense do estar presente em auditórios, plateias, sala de aulas, shows. Compartilham-se pensamentos com o público, com a plateia que está assistindo, com os telespectadores, enfim, com os outros, com direito à interação simultânea dos nossos sentidos. Faz sentido isso. E é justamente por isso que nós entendemos que seja importante avaliar os efeitos dessa nova maneira de se comunicar, desde o início e por diferentes ângulos. Exatamente, faz todo sentido, Beth. E falando de lives na quarentena, é claro que eu tenho acompanhado as lives aqui do Ateliê na TV, do Marco Venturelli, as entrevistas que a Rita Mazotti, da WR São Paulo, deu para diferentes veículos, mas eu também não vou me fazer de rogada, não, e confessar que eu acompanhei 2 vezes o ao vivo e a gravação do evento criado pela Lady Gaga e o Elton John, junto com um time de entretenimento, do primeiro time, né, do entretenimento mundial. E eu tô contando os dias para ver Ivete Sangalo sábado, planejando aqui empurrar o sofá e pular que nem pipoca com a luazinha aqui em casa. E você, Beth, me conta quais as lives e o que você já acompanhou, tá esperando? Como que funciona a Beth Monta nessa fase de lives? Sim, como todo ser humano, eu me rendi às séries da Netflix e assisti algumas lives pela TV, como a do Andrea, algumas lives como a do Andrea Bocelli no YouTube, ou One World Together at Home pelo Multishow lá da Lady Gaga, bem como estou ansiosésima para ver a Ivete Sangalo também no Multishow. Mas sou confessa, não curto muito live não. É minha culpa. E começo a entender por quê. Quando vi as lives como forma de merchan, as entendia como algo frívolo, chato, recebidos, vamos falar agora da maquiagem. Não sei, eu não tinha paciência nenhuma. É bem complicado para minha cabeça. Mas eu respeito, eu entendo que é uma outra forma de comunicação e que as pessoas, né, gostam também dessa forma de comunicação. Mas quando eu encontro a base em pensamentos mais contemporâneos, colocando as lives como uma nova forma de venda, o tal do Shoptime da era moderna, entendo ela por um outro prisma e como instrumento eficiente a ser explorado. O próprio Facebook dá dicas de como usar as lives de forma inteligente e rentável. Estabelecer para quem você quer passar a sua mensagem,
o público, né? Que na minha época a gente chamava de target, mas agora tem um outro nome agora que eu não lembro, me fugiu a cabeça agora. Mas no fundo é saber para quem que a gente quer passar o recado. Definir o tempo de duração é outra coisa importante, bem como o formato, se você vai gravar vertical, horizontalmente, se a visualização vai ter zoom ou não vai ter, ou seja, você vai criar um visual próprio e uma forma de interação com o seu público. Inclusive nesse quesito você inclui se você quer que o convidado participe da conversa ou não, se é só você que vai falar, tudo isso pode ser pré-definido por você antes de começar a sua live. Mas acima de tudo, antes de você começar a fazer a sua live, é muito importante que você esteja com o conteúdo previamente definido. Fazer um roteiro mesmo. Olha, eu vou falar nos primeiros 5 minutos sobre esse tema, na sequência eu falo sobre isso, pergunto para algum convidado o que ele está achando. Enfim, interajo, mas tendo em vista que você vai ter uma pergunta, uma resposta, e que você vai saber responder essa pergunta e continuar dando base nela para que ela não se perca, né? Você segurar ela sempre dentro da sua intenção de tema. E daí... Você pode, inclusive, quando você for fazer, você contar quando você estivesse filmando, por exemplo, você pode contar com recursos de filtro. E eles são bacanas, porque eles dão originalidade àquilo que vocês estão falando. Eu amo aquele filtro que o Paulo Gustavo faz, que ele transforma a voz e a boca dele fica gigante falando. Ele criou quase um personagem com o filtro nele, e isso é muito legal. Não estou falando para você fazer igual, mas enfim, é um caminho, é uma ideia de como você pode agir dentro das suas lives. Mas quem vê as lives como uma fonte de renda mesmo, que a coisa é profissional, tal, tem que ser bacana, as lives oferecem, principalmente dentro do Facebook, oferecem métricas relacionadas ao tanto de pessoas que acessam as suas reações por meio de likes, comentários, o tanto de comentário que foi, quanto que foi acessado, se elas foram compartilhadas ou não, quando feitas por meio de páginas, as métricas são ainda mais ricas, ainda tem mais detalhes para quem administra as páginas do Face, ou seja, com a análise dos dados que as próprias redes sociais nos oferecem, a gente consegue analisar e sempre em cima dessas análises melhorar o nosso desempenho em cima daquilo que a gente está fazendo. E isso é muito legal da história. A gente saber analisar, a gente saber entender, aceitar críticas, entender tudo o que está acontecendo sempre. Boa. Mas pois é, né, gente? Como dizem, Beyoncé não contava com a força do público brasileiro, mas teve que se render a nós depois que o seu recorde de público em uma live foi quebrado pelo Gustavo Lima, pela Marília Mendonça, essa semana ainda teve Sandy Júnior, enfim. Para falar sobre esse fenômeno, que ao que parece já conquistou inclusive quem não gostava ou mesmo nem sabia sobre as opções de shows online, nós procuramos buscar saber também sobre os efeitos dessa forma de se comunicar na nossa saúde. Para isso, nós convidamos a psicóloga cognitivo-comportamental Flávia Kelly, que é professora tutora de ensino à distância na Universidade Metodista de São Paulo, estudiosa de temas relacionados à autoestima, autoconhecimento, autoconfiança e ao bem-estar psicológico. Flávia, seja muito bem-vinda ao Podcraft, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Faiga. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer falar com esse público de um canal tão expressivo, né? E de um público tão talentoso e tão habilidoso que são os artesãos, né? Que possuem a minha admiração e o meu respeito. Muito obrigada. Imagina, Flávia, a gente que agradece demais a sua participação. Eu não vou me fazer de rogada mais uma vez, gente. Estou tentando disfarçar, manter o equilíbrio e o profissionalismo aqui, mas eu amo essa mulher, então eu vou tentar disfarçar a tietagem para a gente conseguir levar isso para frente. Ô Flávia, a gente sabe que nesse período de pandemia mundial, as pessoas estão tendo que rever muitas das suas atividades diárias, tendo que lidar com questões que vinham evitando com o tempo, enfim. Como profissional de saúde mental, você sente que houve um aumento na procura por auxílio psicológico?
Ou você acha que essa procura tende a aumentar? Como que isso tem se mostrado para os profissionais da área? Sinto sim um aumento na procura desse auxílio, né? Sinto um aumento, inclusive, em pessoas com síndrome do pânico, que é o que vem aparecendo mais, né, em consultório. E eu acho que talvez essa procura ela venha aumentar, mas a gente ainda não tem a gente não sabe ainda o efeito, né, dessa pandemia quando tudo for controlado, né? Nós temos lideranças em conflito nesse atual momento, né? A população dividida, né, por valores sociais, econômicos e enfim. E eu vejo também o seguinte: existe ainda um estigma, né, correlacionado com os cuidados com a saúde mental. Isso vem se modificando aos poucos, mas as pessoas só procuram ajuda quando elas têm algum problema, algum sintoma físico, aí elas vão procurar um médico, né? Sentem dores físicas, então é natural que se procure um médico, né? Mas para procurar um psicólogo, né? Ninguém que tenha um sofrimento emocional, né? As pessoas não têm o costume de pensar no psicólogo de imediato, né? Então, a saúde mental ela ainda está atrelada à loucura e às patologias de desvio de comportamento graves, né? Quando na verdade deve-se procurar ajuda psicológica toda pessoa que está em sofrimento, né? E que não consegue lidar com as suas emoções ou com as situações do cotidiano. É quando a vida fica mais difícil, sabe? De ser vivida, de ser enfrentada. E uma pandemia, né, como a que nós estamos vivendo, ela traz uma série de reflexões a esse respeito, né? Uma vez até que a emoção com maior frequência é o medo. Vejo sim que a psicologia vem se adequando, né, ao atendimento à população. Os conselhos estão se organizando, né, com debates e com orientação aos profissionais de saúde mental, no caso da psicologia, né, para que a gente possa atender a população dentro das recomendações de higiene, dentro das recomendações de isolamento, né, e fazer esse acolhimento que a psicologia faz. Nossa, é verdade, né? Por mais que se fale cada vez mais sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, sobre a importância do auxílio psicológico, por mais que estejam chamando a atenção e fazendo campanhas para oferecer auxílio psicológico aos profissionais de saúde, enfim, esse assunto ele é tabu. Ainda há muito desconhecimento envolvendo a nossa saúde psíquica, o que é uma pena, né? Mas a gente torce para que esse quadro mude e que a gente possa falar cada vez mais sobre isso, abrindo os mais diferentes espaços, né? Como até um podcast de artesanato. Ô Flávia, e você acha que uma das funções do entretenimento nessa fase da pandemia está ligada à necessidade de não se criar também um isolamento afetivo? Porque a gente sabe que o isolamento é o lado ruim dessa fase de quarentena, né? Então eu te pergunto, esse tipo de entretenimento poderia ser o lado bom desse período? O ser humano, ele foi criado para se conectar, né? Então nós somos seres sociais e, de fato, um isolamento afetivo seria catastrófico, né, em questões psicológicas. Eu acredito sim que o entretenimento é uma forma de conexão emocional, né? A música, por exemplo, ela tem propriedades terapêuticas. Existem estudos de que ela pode potencializar em até 14% a motivação das pessoas, né? Ela é capaz de influenciar nosso humor e colocar a gente em um estado emocional específico, né? Seja positivo ou seja negativo. As lives, elas são um fator positivo. Sim, eu acho que elas são positivas, porque as pessoas estão se recriando, estão revendo a sua forma de fazer, né? Então, tanto as lives como qualquer conteúdo de entretenimento que já existe na internet são benéficos, sim, para nossa saúde mental. Eu acho que é um fator positivo, sim.
Eu também acho. Não, super concordo. Até porque, até antes dessa pandemia, a gente estava aprendendo a se comunicar de forma diferente, né? Com o advento da internet nas nossas vidas, desde as salas de bate-papo, a maneira de se comunicar já vinha se mostrando diferente. E agora, com a possibilidade de se falar por vídeo, com a chance de uma aula, um show atingir dezenas, centenas, até milhares de pessoas ao mesmo tempo, é incrível e uma grande oportunidade para todos nós, né? Assim. Ô Flávia, e diferentemente das lives de entretenimento, que tem a proposta de divertir somente, né, entreter puramente, no meio artesanal nós temos as lives de aulas. Elas já existem há um tempo e funcionam de um modo bem parecido com as aulas online, só que com uma participação ainda maior do internauta. Com a pandemia, o número dessas lives cresceu de forma exorbitante, já que muitos profissionais que direcionam o seu trabalho para outras formas de apresentação também aderiram a elas. Então, você diria que tamanha oferta de lives, ainda somada às lives de entretenimento, podem causar algum problema ou agravar algum distúrbio pré-existente no longo prazo? Eu não acredito que exista algum distúrbio atrelado a esta forma de comunicação, né? Que a gente está conversando sobre lives, entretenimento, né? Eu acho que, inclusive, né, essa quantidade de lives que vem surgindo, né, esse tipo de canal de comunicação, ele é mais uma discussão mercadológica do que de saúde mental, né? O cuidado que a gente deve ter, ele é mesmo de qualquer informação que a gente procure na internet. A gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste e com o que a gente acredita, né? Procurar sempre fontes confiáveis, né? Então, novas mídias atraem pessoas com diversas finalidades e interesses, né? Agora, se você me perguntar o que a tecnologia, o uso excessivo da tecnologia pode fazer com a nossa saúde mental, aí eu vou dizer que, no geral, né, existe um distúrbio que já está sendo estudado, né, que é a nomofobia, né? O que ela é? Ela é a ansiedade pelo distanciamento do celular ou pela falta de bateria do aparelho, né? Então, e o que gera isso nas pessoas, né, essa ansiedade? Dificuldades de comunicação em público, por exemplo, né? Ou dificuldades de interação social, né? A gente tem a depressão. A depressão, ela tem diversos fatores, mas, por exemplo, atrelado às mídias sociais, à tecnologia, né? Existem pessoas que entram em depressão por conta de realização pessoal, por conta do número de curtidas ou de comentários recebidos na rede, por exemplo, né? A ansiedade, né, por si só, que está atrelada até essa nomofobia, né, que eu falei agora há pouco, problemas de coluna, né, inclinação da cabeça, né, para ficar mexendo no celular, perda auditiva, insônia, né, a luz do aparelho celular, né, existem estudos que dizem que a luz do aparelho celular inibe a produção da melatonina, né, no nosso organismo, que é o hormônio responsável pela regulação do sono. Então, existem, né, a tecnologia traz um pouco, né, desses problemas, né, desses sintomas, né, sintomas e transtornos, que a gente vai tratando agora na medida que vai aparecendo. Ou seja, né, tudo que for usado em excesso vai causar problema, seja no curto ou no longo prazo, né? E mais, se nós unirmos a isso problemas pré-existentes ou ainda as questões comuns do nosso dia a dia que favorecem aos desequilíbrios, como o estresse, o medo, enfim, os riscos se mostram ainda maiores e mais perigosos, né? Temos que ficar atentos e nos cuidarmos, a gente não pode relaxar em nenhum momento, né? Ô Flávia, como nós, seres humanos, então, diante aí desses riscos todos, como que a gente como a gente, assim, as pessoas comuns, a gente pode identificar que o nosso interesse ou a nossa preocupação passaram do limite da normalidade? Quando que é hora de procurar ajuda profissional? Né? Como que a gente identifica ou finalmente entende ou aceita que não consegue sozinho? A hora de procurar um profissional, um psicólogo, é
quando você vê que o seu sofrimento está excessivo, né? Quando existe, né, uma necessidade de você adquirir habilidades para lidar com os desafios da vida no cotidiano. Você não consegue seguir com a sua vida em frente. Já que a gente está falando da pandemia, eu gostaria até de ressaltar as principais reações que a gente vem encontrando nas pessoas durante a Covid-19. Então, assim, por exemplo, pessoas com muito medo de adoecer e morrer, pessoas com muito medo de perder as pessoas que amam, de serem excluídas socialmente, de serem demitidas, né, e perder os meios de subsistência, de não receber um suporte financeiro, né, ou de transmitir o vírus para outras pessoas. Isso todo mundo sente um pouco, mas se você vê que os seus pensamentos são excessivos e recorrentes, né, com relação ao futuro, você começa a perder a esperança de um futuro promissor, de que você possa passar por essa, né, pandemia. Se isso for paralisante para a sua vida, é hora de você procurar ajuda, né? Então, quais são as sensações recorrentes, né? Impotência, irritabilidade, angústia, tristeza. Então, fique atento a esses sintomas. Se você estiver paralisando a sua vida, com dificuldades de seguir com a sua vida em frente, é hora de procurar um psicólogo. Nossa, Flávia, eu tô te ouvindo aqui e eu fico me perguntando se essa questão, se essa preocupação tá mesmo conseguindo alcançar as pessoas com a seriedade que ela merece, que ela exige, né? Porque você tá trazendo umas informações sobre as quais eu penso muito, tipo esse apontamento de quando é a hora que a gente pode se permitir pedir ajuda. Embora eu seja grande apoiadora e incentivadora de que a gente pode e deve pedir ajuda sempre, mas eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista do sofrimento. E é muito verdade, a gente sofre, muitas vezes essa dor ela é física mesmo, ela paralisa, né? Como você disse, é muito sério que a gente possa realmente alcançar e tocar as pessoas com essa mesma seriedade. Poxa vida. Bom, mas para tentar, né, gente, dar uma aliviada nessas informações, né, que elas vão pegando um viés meio triste, assim, né? Você considera que as lives são uma boa saída para quem está em casa? Porque, principalmente em se tratando de pessoas que têm alguma habilidade manual, né, que é o caso dos artesãos. Quais outras formas de lidar com o isolamento você indicaria? Sim, as lives são interessantíssimas para esse momento de isolamento. Acho que também que as pessoas podem incluir também um bom momento aí para testar as habilidades manuais, a sua criatividade, assistir os canais com os artesãos, assistir aí, ouvir o podcast. E se eu puder acrescentar alguma coisa a essa lista, eu vou acrescentar o seguinte: não faça nada. Por que a gente precisa preencher todos os espaços, né? A mente quieta, gente, oxigena, dá novas ideias, né? Então, tem estudos dizendo que o momento que as pessoas mais têm ideias é quando elas vão tomar banho, porque lá você relaxa, né? Não pense em nada, né? Se você conseguir, faça a meditação. Para quem conseguir, tente a meditação, tente deixar sua mente quietinha, não faça nada. Não fazer nada também é algo bom para gente, né? Traz alguns pensamentos à tona sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver. É um momento de reflexão, né? E quando você estiver fazendo algo, mesmo que seja simples, né? Estiver lavando louça, estiver, sei lá, brincando com o filho, traga a sua mente sempre para o momento presente. Preste atenção nessas tarefas simples. Escute o seu corpo, os seus pensamentos. Cuide de você, né? Pense com mais carinho em tudo que você faz. O que você faz, por que você faz, para quem você faz.
né? É um momento de parada, né? Isolamento, parada. Então, reflita. Tenha bons momentos refletindo. Não tenha medo de fazer isso, né? Muitas vezes, esses ataques de pânico que vem tendo aí um surto aí em muitas pessoas, é porque as pessoas estão olhando para fora o tempo todo, olhando tudo que está acontecendo. É muito importante que a gente se mantenha informado de tudo que está acontecendo. Mas é importante também as paradas. É importante também o recolhimento. Respire, pense, reflita. Verdade, né, Flávia? A gente fala muito aqui sobre ócio criativo, sobre a necessidade de se colocar em off para acessar com mais facilidade o universo de referências, né, de cada um, as nossas histórias, as nossas questões pessoais, e contar que muitas vezes ideias de peças e de serviços vão vir daí, vêm daí, né? Muito legal você trazer por esse ponto, porque quando a gente fala do ócio criativo, se a gente não usar o viés correto, como você trouxe, pode até parecer uma imposição também, né? Como se não fazer nada tivesse necessariamente atrelado a essa falta de ação, exigir que saia um resultado dela. E não é isso, né? Muito pelo contrário. É justamente a chance de deixar o corpo e a mente leves, sem a pressão da obrigatoriedade dos resultados sempre. Realmente esse apontamento sobre o momento presente, sobre ouvir o corpo e tudo mais, ele também me pega aqui em especial, porque isso nada mais é do que a meditação, né? Ou seja, é a autoedição que também vem alcançando cada vez mais pessoas, e eu espero que alcance mesmo, porque pelo menos a mim faz muito bem, e quando a gente descobre uma coisa que faz bem pra gente, a gente quer que todo mundo que a gente ama descubra também, né? Então, que as pessoas tenham acesso ao que nos faz bem. E é isso que eu, pelo menos, tento com a meditação. Quando alguém fala, meu olhinho brilha aí. Bom, gente, essa conversa poderia não ter fim, né? Diante da complexidade de tudo que isso pode alcançar e do quanto é importante a gente pensar sobre essas questões. Flávia, tem mais alguma coisa que você acha que a gente poderia acrescentar, o que você queria dizer, pontuar, para que as pessoas se cuidem, fiquem atentas e possam fazer para a sua saúde mental? Você tem algum recado para o ouvinte aqui do Podcraft? Então, eu vou ratificar o que eu comecei falando na questão anterior. Pare. Este é um momento de você recriar. É um momento para você parar e refletir, dar atenção a você. É um momento de autocuidado, de cuidado com as pessoas mais próximas. É um momento de tolerância nas relações, respeito ao próximo, né? Pare só de olhar para fora. Aproveite que você está em isolamento e olhe para dentro também. Tem um psicólogo, que a abordagem dele é da psicologia analítica, chamado Carl Jung. Ele fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desejo a todos vocês um ótimo despertar. Gente, pois saibam que é com essa mesma didática, com essa voz doce, com toda essa atenção que a Flávia conversa com a gente em toda e qualquer situação que a gente busque por ela. Eu sou muito suspeita em dizer, mas o Podcraft não poderia ter trazido ninguém melhor para conversar com a gente sobre esse assunto, realmente. Lembrando que não apenas por causa da pandemia, né, Flávia? Você é uma das profissionais que faz atendimentos psicoterapêuticos de modo online também. Então, para quem está aqui nos ouvindo, quem gostou das suas explanações aqui e tiver interesse em procurar pela sua ajuda profissional, como que pode te encontrar? Para quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho uma conta no Instagram. Eu faço postagens lá de tempos em tempos. Eu não tenho postado com a frequência que eu gostaria, mas quem quiser conhecer um pouquinho de mim e do meu trabalho, @Flakely Psicóloga. Se escreve FLAKE 2LY psicóloga, né? Flakely Psicóloga. E eu tenho o meu site www.flakely.com.br.
Lá descreve como que é o atendimento online, tem os meus contatos, tem e-mail, tem meu WhatsApp, e eu fico à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigada! Ai, que delícia falar com você, Flávia, e te tornar mais acessível aqui aos nossos ouvintes, né? Como eu já disse no início, eu amo essa mulher e eu me repito quantas vezes forem necessárias, porque realmente ela é uma profissional que eu respeito profundamente, admiro, e eu tô muito feliz por tê-la aqui com a gente no Podcraft, porque eu enxergo como sendo uma maneira de compartilhar com vocês uma coisa que eu acredito tremendamente e que me faz muito bem. Eu sigo a Flávia no Instagram, eu fuço o site dela sempre que eu posso, eu assisto a todos os vídeos que ela faz, a tudo que ela posta, não só porque eu sou fã, mas porque é impossível você assistir algo que ela faz, ela produz as coisas dela com tanto carinho, com tanto embasamento, que é impossível você não tirar pelo menos uma reflexão e isso não te ajudar em algum momento. É realmente um prazer, uma honra, eu tô me segurando aqui, tô muito feliz mesmo. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada por estar aqui com a gente, passando seu conhecimento, ajudando a cuidar da gente e dos nossos ouvintes. Flávia, que bom te ouvir. Fiquei quietinha aqui escutando, mas cheia de ideias e concordâncias com o que você falou. Amei o não faça nada. Na publicidade, como a Faiga falou, a gente chama de ócio criativo. Afinal, do nada vem as grandes ideias, né? E, na medida do possível, eu tento muito praticar isso. Nada, né? Mas me lembrou também uma entrevista da Marília Gabriela, quando ela decidiu se aposentar, e ela berrava, né, pro entrevistador: eu não vou fazer nada, nada. Nossa, eu adorei essa forma de pensar, né? Eu sou muito do menos é mais, né? Mas, no meu caso, depois do meu nada, vem sempre uma ânsia por aprender e é justamente esse meu momento da quarentena, né? Eu quero muito aprender, estudar, conhecer, me informar para gerar novos conteúdos e pensar nessas novas formas de comunicação, com base nos estudos e nas pesquisas que já apontam para essa nova forma do ensinar. Eu estou mais empenhada ainda em querer aprender mais e eu acho isso muito bacana. Se as experiências online nos apontavam novas formas de tour, entretenimento, palestras, workshops, exposições ganharam novos destaques. Para o artesanato, algumas experiências imersivas ainda são difíceis de se imaginar e de se praticar, mas com certeza serão novos modelos a serem seguidos à medida em que formos acessando essas novas conexões. A tecnologia será a nossa melhor aliada. Faremos usos de máquinas mais inteligentes e criaremos outros assistentes virtuais que irão atender nossas expectativas. O trabalho remoto agora, como realidade, irá ser bom para todos, principalmente para quem já faz uso dessa alternativa. Vamos ganhar legitimidade e respeito. Quem nunca aqui não sofreu por conta da família não entender que o trabalho em casa deve ser respeitado? Vamos combinar. Bem como fazer o uso dos streamings como meio de venda dos seus produtos ganhou força e liderança. Mas a busca pelo conhecimento, a atualização, a leitura, as rodas de conversa, tudo isso é sinônimo de sobrevivência no mercado. E se a educação virtual já é uma realidade, os professores virtuais, chamados de mentores, vão ganhar ainda força maior. São cruciais. Novas plataformas de serviços que conectam duas pontas, os que ensinam e os que querem aprender. Vão transformar, revolucionar mesmo essa nova era, esse novo século. E, mais uma vez eu repito, vamos fazer história. O artesão, mais uma vez, vai sobreviver e transformar o mundo. Conto com a gente, né? Um beijão e até a semana que vem. Não é, Beth? Eu falei, não tem como não ouvir essa mulher, uma profissional dessa competência e realmente não tirar informações, reflexões que a gente vai levar para a vida, que a gente realmente que podem nos ajudar em diferentes âmbitos do nosso dia a dia aí, né? E vamos sim colocar em prática essa sua ideia, eu acho sensacional. Cada vez mais a gente poder conversar, falar, vamos criar essa roda de conversa online, ou seja lá como for que isso vai acontecer, né? Eu acho que a grande proposta do canal Craft
é a gente realmente fomentar o diálogo, a gente estimular que cresça o artesanato por todos os seus âmbitos, né? Por todas as formas, lembrando que somos todos seres humanos produzindo arte, né? Não tem como não falar de profunda sensibilidade quando a gente fala desses temas. E convidando, né, profissionais de outras áreas também, né, como a gente fez hoje com a Flávia, ampliando cada vez mais conhecimento. Realmente, eu acho que a gente está aqui para aprender. É isso que nós somos, grandes aprendizes. E como você lindamente colocou, eu concordo e reforço que é isso mesmo. Os artesãos, eles vão sobreviver e transformar o mundo. Essa é a nossa missão enquanto artesão, enquanto como comunicador de artesanato também. Até me enrolei porque a gente se emociona, né? Gente, lembrando que o canal Craft, ele está com a campanha do hashtag Juntos pelo Artesanato, em que você pode participar se inscrevendo no nosso canal, mandando as suas informações, e a gente produz, a Beth, a nossa artista do layout aí, ela produz uma arte de uma propaganda mesmo, né, para o seu negócio. Então é uma oportunidade e assim, obviamente isso é divulgado nas nossas redes e é disponibilizado para que você também possa divulgar o seu material com um layout profissional. Então não perca essa oportunidade. Nós também temos ali na nossa banquinha virtual algumas opções gratuitas e algumas revistas digitais a preços bem honestos, bem bacanas. Enfim, tudo que a gente está podendo fazer para estimular o artesanato, a gente tem se dedicado e estamos sempre abertos a novas ideias também. Fiquem à vontade para nos acessar. Tudo bem? Então é isso, minha gente, a gente vai ficando por aqui. Só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, um beijo. Hashtag fica em casa, juntos pelo artesanato.